nosso tema a ser tratado, então, no dia de hoje é a desencarnação. Tema que vem tratado no Livro dos Espíritos, que é uma das obras básicas aí organizadas por Kardec, que é um livro de perguntas e respostas. É um livro que possui várias partes. Na segunda parte, no capítulo 3º, temos perguntas e respostas sobre esse assunto, desencarnação. Vejam a primeira pergunta que Kardec faz nessa parte, questão 149. Que sucede à alma no instante da morte? Os espíritos respondem: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se aparta momentaneamente. A primeira lição que a gente tira da resposta é: o normal é estarmos lá como espíritos. O excepcional é estarmos encarnados. Então, uma encarnação é um projeto que a gente vem cumprir e volta para casa, que é o nosso local comum de estar, que nós chamamos de erraticidade, onde o espírito se encontra livre. Então é lá que nós estamos livres. Aqui nós estamos num projeto, em um compromisso, em um trabalho específico que nos comprometemos a fazer. A nossa lição de hoje não seria apenas para novas informações sobre a desencarnação. Tenho certeza que todos nós já conhecemos muita coisa sobre esse assunto. Mas o ideal seria que a gente tentasse mudar a forma de entender a desencarnação. Culturalmente, nós temos uma ideia de que morte não é uma coisa boa. Isso é cultural, a gente aprendeu, pensa assim, e é normal que a gente pense assim, porque é da nossa sociedade. Mas o conhecimento espírita, ele vem transformar isso em nós. É claro que não tira o direito de nós de ficarmos tristes, sentir a falta de alguém que não está mais próximo de nós. Mas é importante que a tristeza não vire, por exemplo, desespero, que a tristeza não vire depressão, que a gente, compreendendo o que se passa, como ocorre, a gente tenha melhores condições de participar desse processo, tanto nosso como de outras pessoas, que a gente vai a inúmeros velórios, a inúmeras situações como essa. Então esse é o nosso objetivo aqui, buscar mais uma vez o nosso esclarecimento, mudar a nossa forma de ver a vida, buscar uma forma mais espiritualizada de enxergar os acontecimentos aí rotineiros da nossa vida. E não vai ser diferente com a desencarnação. Então a desencarnação é isso. O espírito abandona o corpo e volta para o seu estado normal de apenas espírito. É o que nos dizem os mentores de luz por meio de Kardec nessa resposta. O que liga o corpo ao espírito? Quando nós vamos nascer ou enquanto estamos aqui encarnados, o que faz com que a gente seja encarnado? Vamos usar uma figura. Vamos pensar 2 pedaços de pano, costurados um ao outro. Vamos pensar só pela borda, todo costurado. Assim somos nós ligados ao nosso espírito. Vários fios muito tênues, magnéticos, nos ligam ao nosso espírito, como uma costura de um pano. Muito firme, pensem aquela costura muito bem feita, somos nós. Então o espírito não abandona o corpo porque tem vários fios, vários ligamentos que ligam o nosso espírito ao nosso corpo. Ele pode se afastar do corpo, mas ele está plenamente ligado a esse corpo. Ambos se interligam e mantêm o corpo vivo. Então esses ligamentos estão presentes em todos nós. Cada chakra, cada ponto de força nosso nos liga ao nosso espírito, ou nos liga ao nosso corpo, de forma muito firme. Quando nós vamos nascer, quando nós planejamos a nossa encarnação, nos é dado uma cota de energia, de acordo com a expectativa de vida que nós vamos ter. Então nosso corpo é programado para viver 60, 30, 40, 50, 90, 100 anos, de acordo com o nosso projeto de vida. Então
Então a cota de energia dada é para que o corpo se sustente até aquela idade planejada. Então temos energia para ir até onde nós planejamos. E essa energia mantém o nosso corpo físico ligado ao nosso espírito. Por isso nós somos encarnados. Além desses milhares de fios muito tênues, nós temos o principal que nos liga ao nosso espírito, que é chamado cordão prateado, que sai assim da nuca, atrás da cabeça. É assim que nós distinguimos encarnados e desencarnados no plano espiritual. Se você olhar para milhares de espíritos no plano espiritual, a única diferença do encarnado para o desencarnado é o cordão de prata que sai aqui da nuca. É assim que nós diferenciamos uns dos outros. Pois bem, Kardec pergunta: como se dá a separação da alma e do corpo? Como isso acontece? Já que essa ligação é muito forte, como a gente viu, uma costura muito firme, milhares de fios que ligam um ao outro. Os espíritos respondem: rotos os laços que a retinham, ela se despreende. Então vejam, a linha ela vai ficando seca, vai ficando velha, vai ficando fraca, até que ela se rompe. Isso é o processo normal, porque nós nascemos com a quantidade de energia para viver até determinada data. Aquele que consegue cumprir esse plano vai desencarnar naturalmente, pelo enfraquecimento do corpo e dos laços que unem o corpo ao espírito. Eles vão ficando fracos, porque a idade planejada vai chegando. Vejam como as coisas vão naturalmente se dando, elas vão naturalmente acontecendo. E Kardec vai além. Na questão 155A, ele pergunta: a separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? É uma pergunta muito interessante, porque do ponto de vista da medicina, a gente tem várias experiências de quem já foi e volta. Então, do ponto de vista médico, não há definitivamente aí uma separação. Então vejamos, não. A alma se despreende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de sorte que o espírito solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Uma resposta também muito interessante para todos nós. Os laços eles vão se enfraquecendo à medida que o tempo vai passando, à medida que o nosso plano vai se desenvolvendo, à medida que o nosso corpo vai envelhecendo, à medida que a gente vai chegando àquele momento crucial. Isso a gente tratando de uma encarnação comum, aquela que cumpriu o seu período. Mas a gente sabe que outros desencarnes não se dão dessa forma. Aqueles que são abruptos, como um acidente, ou aqueles que retiram a própria vida, são situações diferentes dessas que nós estamos tratando aqui nesse instante. As nossas aqui são aquelas que a cota de energia vai se esvaindo, nós vamos utilizando, nós vamos vivendo de acordo com o plano que nós fizemos. Mas várias perguntas surgem para nós. Como será que ocorre o desencarne? Estaremos sozinhos no momento da desencarnação? Como se dá a ajuda que nos é dada? O que importa nesse instante? E principalmente, para onde vamos? Alguns dos vários questionamentos que nós poderemos ter nesse instante e que nós temos em relação a outras pessoas que nos cercam. Nossa, fulano de tal era boa ou não era tão boa? O que será que vai acontecer com ela? Era mais velha ou não era? Então várias situações nos aparecem e várias perguntas também nós temos para serem respondidas. Como será que ocorre o desencarne então? Nós já vimos parte da resposta. Se o que nos liga ao nosso corpo, já que nós somos espíritos, são vários laços, vários ligamentos tênues, a desencarnação se dá
com o desligamento dessas linhas que nos ligam ao nosso corpo. Então, através do rompimento, ocorrerá o desencarne. E esse rompimento ele é feito como? Quando a encarnação ela passa pelo período normal, com a ajuda dos amigos espirituais, espíritos se dedicam e são treinados para essa finalidade específica, auxiliar na desencarnação. E nós veremos isso em exemplos posteriores aqui. Como os espíritos trabalham nos auxiliando na desencarnação. Então eles nos auxiliam sim. Como? Aquelas pessoas que não têm mérito são ajudadas de forma normal pelos espíritos especialmente treinados para isso. Mas aqueles espíritos que pela caridade, pelo amor praticado, pela renúncia, levaram uma vida diferenciada, esses têm um tratamento especial da espiritualidade. Não só pelos amigos que vêm ajudá-los, mas pelos mentores que também vêm auxiliá-los no momento do desencarne, para que se dê de uma forma mais tranquila, de uma forma mais serena, em decorrência dos méritos espirituais que eles possuem. Vejam, aqueles que espalham o amor e a tranquilidade vão a todo instante ter da espiritualidade a ajuda para que estejam tranquilos e serenos. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. É assim a todo instante. Então, teremos sim auxílio da espiritualidade de acordo com o nosso mérito, de acordo com a nossa necessidade e com o nosso mérito. André Luiz traz, e a gente vai ver aqui daqui a pouco, 5 exemplos de desencarnação totalmente diferentes uns dos outros. Uma coisa muito interessante a espiritualidade nos diz é: nunca uma encarnação ou uma desencarnação vai ser igual a outro. Todo processo de desencarne é diferente um do outro. Mas nós temos aspectos gerais que são esses que nós estamos vendo. Mas a questão do sentimento de cada um é muito pessoal nesse momento. Que nem todos se desligam do corpo, mesmo estando desencarnados. Mas não é porque a espiritualidade desampara alguns de nós. É por questões egoísticas. Algumas pessoas se mantêm ligadas ao seu corpo físico, mesmo estando desencarnados. Ou por ser muito materialistas, não conseguem abandonar o corpo e acabam por um longo tempo vinculado a esse corpo e sentindo as dores desse corpo, mesmo não estando ele com vida. O que é uma situação também peculiar no processo de desencarne. Então nós já respondemos a primeira pergunta. Como será que ocorre o desencarne? Através do rompimento desses laços que nos unem ao corpo. Teremos auxílio da espiritualidade ou estaremos sozinhos? Teremos sim auxílio da espiritualidade. E esse auxílio será excepcional se tivermos méritos para isso. Se não, seremos auxiliados da forma normal, da forma rotineira, pela espiritualidade. E como se dá essa ajuda? O que a espiritualidade pode fazer por nós no momento do desencarne? Além de romper os laços que a gente já viu. Muitas questões se desdobram no momento da desencarnação. A primeira delas, a condição mental daquela pessoa que está próximo do desencarne, como ela está? A pessoa muito agarrada ao corpo precisa de um auxílio peculiar para que ela consiga se desvencilhar da matéria. Então não é fácil para a espiritualidade quando a mente do encarnado quer continuar encarnado a qualquer custo. É muito difícil para eles nesse momento. Seja por que motivos for, seja até por falta de conhecimento espiritual. Outra questão muito peculiar no momento, os familiares. Todos aqueles familiares que querem que a pessoa não vá, que querem que ela melhore, que ela estejam bem, elas mandam involuntariamente, elas mandam energias
que fortalecem os vínculos entre o corpo e o espírito, atrapalhando a desencarnação. É da nossa cultura que a gente torça para que a pessoa se recupere. E que a gente sempre tenha a esperança de que dá para viver mais um pouco. Todos nós pensamos assim. É normal que a gente pense. E por não perceber muito claramente esse processo, a gente acaba, de certa forma, atrapalhando a espiritualidade nesse processo de desencarne. Atrapalha, obviamente, sem querer, por amar aquela pessoa que está próxima aí de seguir. Sabendo disso, o que eles fazem? Artificialmente, doam energia para aquela pessoa que está em má condição, para que ela melhore. Aí a pessoa muito mal subitamente melhora, ou no hospital ou em casa, melhora das dores, tem um alívio. No que a pessoa melhora, os familiares vão para casa: eu vou tomar banho, eu vou dormir um pouco, eu vou cuidar do meu filho, e todo mundo se dispersa. Quando as pessoas se dispersam, aquela projeção de energia que atrapalhava o desencarne não está lá mais. É o momento em que a espiritualidade trabalha para terminar de cortar esses laços que faltavam. Então é muito comum que isso aconteça. Um outro processo que também é necessário para a espiritualidade é a proteção. Muitas vezes, em razão desses pensamentos, eles têm que criar uma proteção magnética para o desencarnante, para que ele possa ter o sossego de passar por esse processo com mais calma. Então a mente e o corpo ficam protegidos nesse instante, para que o processo se dê de forma mais natural. Então são várias as formas que a espiritualidade pode nos auxiliar. Se o nosso corpo ainda está impregnado de muita energia negativa, André Luiz também conta um procedimento muito interessante. Através da manipulação de energia, eles jogam aquelas energias finais na nossa pele. Melhoram e fazem com que a pessoa tome um banho. Com isso a pessoa se limpa e fica mais tranquila para poder desencarnar. Então, são situações que todos nós já vimos acontecer. Melhoras repentinas, uma tranquilidade, uma serenidade daquele que sofre no momento do desencarne. Tudo isso é trabalho da espiritualidade em nosso favor, para que a gente esteja mais tranquilo, o que é muito importante, como a gente também verá aí nos exemplos mais para frente. Para onde vamos? Para onde vamos quando houver a desencarnação? Depende. Aqueles que estiverem em boas condições espirituais vão ser socorridos pelos mentores, como nós veremos aqui em alguns exemplos, e serão levados para alguma casa transitória. O que é uma casa transitória que a gente tanto fala aqui no templo? É uma casa de transição, um ponto de socorro no plano aí próximo à Terra, que a gente chama de intermediário. Como o espírito ele é recém-liberto, ele não tem condições de ir muito longe. Então ele vai para uma casa transitória e lá se recupera, por mais ou menos tempo, de acordo com o seu grau de evolução. Estando mais forte, mais consciente da sua situação, de lá ele segue para a sua casa espiritual, ou segue para a sua cidade espiritual, ou para o local que seja o seu destino final. Mas as casas transitórias são de suma importância neste momento. Pontos intermediários de repouso, de socorro, de esclarecimento, de tratamento e de equilíbrio aí para todos nós. Tanto para os desencarnados quanto para os encarnados, que durante aí o sono somos levados até elas para algum tratamento, algum encontro com alguém que está desencarnado ou qualquer outra atividade. Então conhecer a importância dessas casas transitórias aí nos esclarece bem. Então, a gente começa a compreender que desencarnar é um processo complexo e importante para todos nós, como nascer também é. Momentos cruciais para o nosso espírito. Na encarnação, a gente começa um projeto. A gente aposta que vai dar certo. Muitas vezes temos a chance de sermos treinados, fazer curso,
quando a gente vem de uma casa transitória ou a gente vem de uma cidade espiritual. Outras vezes não. A gente às vezes vem do umbral, de um plano inferior, não teve condições, mas acredita que a nossa força de vontade vai nos fazer diferente, porque estamos arrependidos. A desencarnação é um processo em que nós vamos avaliar tudo o que nós fizemos. Nossa infância, a nossa família, a nossa juventude, a idade madura, a velhice, tudo será reexaminado pela nossa consciência. Tudo passa pela nossa cabeça naquele instante. E isso não pode nos desorientar. Seja quem nós formos ou em qualquer situação, a gente tem que buscar compreender que nesse momento temos que ter pensamentos positivos. Se fizemos menos bem do que poderíamos, participamos de menos atividades espirituais do que poderíamos, se fizemos menos caridade do que poderíamos, não é o momento para tristeza ou para desânimo. O momento do desenlace é um momento de muita fé, em que a espiritualidade espera que todos nós tenhamos fé e que a gente possa compreender o porquê desse momento. Né? Tudo se transforma. É preciso passar por isso para que a gente possa ter uma nova chance e um novo ciclo de vida, para que a gente possa ir evoluindo. Então, essa é uma nova forma de ver o desencarne. Como eu já disse no início e repito, isso não retira de nós o direito de ficarmos tristes. Quando vamos a um velório ou quando perdemos alguém que nós gostamos, faz parte. Quando também ficamos tristes, quando alguém viaja ou mora muito longe, não podemos encontrar essa pessoa constantemente. É normal sentimos a falta, a tristeza em determinados momentos. O que não podemos deixar, como eu disse no início, é que isso se transforme em desespero ou depressão, em que um sentimento bom de saudade se transforma em sentimento negativo que possa nos prejudicar. Isso nós não podemos deixar que aconteça. E a nossa fé, a fé esclarecida e orientada, está aqui para nos auxiliar nesse processo de compreensão. Então vamos partir para os exemplos, que são muitíssimos interessantes. André Luiz traz para nós 5 exemplos no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Um grupo de 4 espíritos foram designados numa colônia chamada Nosso Lar para acompanhar e auxiliar e realizar o processo de desencarne de 5 pessoas. E ele narra como aconteceu com essas 5 pessoas. E é muito interessante porque cada um é diferente do outro. E assim a gente percebe as peculiaridades de cada um, para que a gente possa tirar as nossas próprias conclusões. Através dos exemplos dos outros, a gente aprende e vê o que de bom e o que de ruim nós temos em nós. Então eram 4 espíritos. O principal deles, o mentor do grupo, Jerônimo, André Luiz, que acompanhava eles. Tinha o padre Hipólito, que era o responsável pela pregação. Ele que tinha facilidade com a palavra para orientar, para esclarecer, e um grande magnetismo quando ele falava. E o 4º membro chamava-se Luciana, que tinha um grande poder mental de entrar na mente do espírito e ver todas as suas vidas pretéritas. Então era um grupo que se completava, cada um tinha uma função dentro dele. E eles foram designados para partir. Primeiro eles foram à casa transitória para poder ver os detalhes dos espíritos que eles iam levar depois. Chamava-se Casa Transitória de Fabiano, porque foi fundado por um espírito chamado Fabiano. E a mentora que coordenava essa casa naquele momento chamava-se Zenóbia. E tiveram todas as autorizações e seguiram para a Terra para auxiliar nesses processos de desencarnação. O primeiro deles era Dimas, espírita, médium, colaborador da casa espírita, trabalhou por muitos anos com a mediunidade, muito dedicado à atividade espiritual.
Lá fala que ele colocou a sua mediunidade a serviço dos necessitados e sofredores. Vejam, a serviço do próximo e não dele mesmo. Não para se vangloriar ou para tirar qualquer vantagem disso. E a situação de Dimas era muito boa. A sua casa espiritual estava rodeada de amigos que iam visitá-lo. Vejam, para nós é um procedimento muito ainda desagradável, mas para aqueles que estão no plano espiritual, a desencarnação é um momento de alegria, principalmente para os vitoriosos. Nada como voltar para casa com a sua recompensa por um dia de trabalho muito difícil. E aqueles que estão lá valorizam isso, a vitória daquele que cumpriu o que veio fazer na terra. Então a sua casa estava rodeada de amigos, estava limpa energeticamente, uma casa cheia de luz, uma casa muito protegida. Então eles passaram por lá e viram que tudo estava muito bem. E toda a sua família estava lá. Só que tinha um problema, como eu já disse no início, a esposa muito ligada a ele. Então a esposa fortalecia os vínculos do espírito com o corpo e impedia que ele se desencarnasse de uma forma mais fácil. Então o que eles fazem? Afastam os familiares para que o processo possa acontecer. E foi isso que aconteceu com Dimas. Logo afastado esses vínculos, pôde sim ser iniciado o processo de desencarne. Uma pessoa que estava lá para recebê-lo nesse instante era sua mãe. Eu fico muito impressionado com livros espíritas. Duas coisas sempre me impressionam. Primeira, sempre está a mãe ou a avó. Nunca está o pai ou o avô, nunca assim, quase nunca. É uma coisa para os homens, nós homens, nos preocuparmos. Não que tem que haver uma concorrência, mas assim, estamos deixando algo para trás. A quantidade de mães e avós é muito maior. E outra que me preocupa muito é que pouquíssimas vezes também eu já vi mentores que eram advogados, o que também é uma coisa muito preocupante para todos nós que temos essa profissão. Então temos que estar atentos aí com o que nos preocuparmos. Mas voltando, a mãe estava lá para auxiliá-lo. Então logo que o processo de desencarnação se deu, a mãe o amparou. Só que nem todo o processo pode ser feito imediatamente. O cordão que eu disse prateado, o principal que fica ligado na nuca, ele não pôde ser cortado, pela situação peculiar de Dimas naquele momento. Como isso não pôde ser feito, aí a gente começa a entender as peculiaridades de cada desencarnação. Eles foram para o velório, porque o espírito tem que ficar próximo ao corpo nesse período. Então vejam, estava o próprio espírito, a mãe, amigos e os mentores no velório dele. E é muito interessante que a gente saiba o que se dá por detrás de um velório. O equilíbrio no velório, porque muitas vezes quando o espírito está lá, ele se incomoda ou ele se atormenta quando a energia negativa paira no ambiente. Então a primeira orientação para todos nós é o que a gente conversa no velório. Que tipo de conversa nós costumamos ter lá? Em respeito à pessoa que lá estava, aos familiares que lá estavam? Ou não? Ou falamos de outro assunto, ou falamos de coisa negativa, porque tudo que negativo que nós dissermos ou pensarmos pode atrapalhar aquele que está no processo de desencarne. Sempre ele estará lá? Não, depende. Mas na dúvida, se é nosso amigo, nosso ente querido, nosso familiar, nós vamos prejudicá-lo? É muito interessante porque o velório de Dimas teve uma situação peculiar. Uma das pessoas que compareceram ao velório, inicialmente mencionou que Dimas devia dinheiro a ele. Na frente de várias pessoas, fulano, Dimas me devia dinheiro, mas eu sei que ele era honesto e a família vai me pagar. Mas além disso, ele narrou um fato histórico de um homicídio que Dimas tinha presenciado há 30 anos atrás. No que ele contou
a história para todo mundo, aquele que havia matado veio ao velório. E ele chegou dizendo mais ou menos assim: quem é que me chama? Quem é que quer saber dos assuntos que me dizem respeito? Então vejam, um assunto eventualmente que a gente entre, de pessoas que estão desencarnadas, aquelas pessoas vêm ao nosso encontro. E elas incomodam aqueles que estão naquele ambiente que nós estamos. E no velório não é diferente. E o Espírito veio. Quando ele percebeu onde estava, que olhou no caixão que era Dimas, o que ele fez? Pediu ajuda a Dimas. Mas aquele não era o momento. Então ele foi afastado pelos mentores que tomavam conta daquele velório. Mas fica a lição para todos nós. Local de respeito, de equilíbrio, de harmonia, de fazermos oração por aqueles que lá estão. Votos de que possa seguir para as casas transitórias, possam seguir para suas novas propostas de vida, e que possamos orar também para os familiares e amigos que ficam. Essa seria a proposta de um velório, e não qualquer outro tipo de conversa que a gente possa ter. Além de Dimas, eles foram ainda à casa de Fábio, também espírita, mas não médium ostensivo como a gente conhece. Fábio era passista e colaborava nas atividades de caridade e se dedicava ao centro espírita. E ele tinha tuberculose e tinha 2 filhos pequenos, e não tinha a possibilidade de se aproximar dos filhos por causa da tuberculose. O livro narra bem isso, é muito interessante, é muito doído essa situação dele no caso. Mas ele preparou o seu ambiente familiar. Ele explicou para todos os filhos que não havia morte. Todos estavam cientes do seu desencarne. O seu ambiente também era muito bom, muito preparado para que a desencarnação se desse da melhor forma possível. Em decorrência dos méritos que Fábio tinha, a espiritualidade permitiu que ele melhorasse mais um pouco para que pudesse ter uma última conversa com a esposa e com os filhos. Tive essa conversa, ele também passou pelo processo de desencarne, para que assim pudesse se desligar do corpo. O dele foi mais rápido do que o de Dimas. Não houve aí a necessidade de comparecimento ao velório. Então a gente vê que cada caso é diferente um do outro. Um detalhe interessante do caso de Fábio é que tão rápida foi a sua recuperação pelos seus esclarecimentos espirituais, pela sua serenidade espiritual, que pouco tempo depois a esposa foi levada à casa transitória para que pudesse conversar com ele. Então puderam se encontrar, esclarecer, e assim ela voltou mais tranquila quando acordou do sono, para que pudesse seguir com a sua vida de uma forma mais equilibrada. É muito bom perceber que tudo depende de nós. Quanto mais firme a gente é, quanto mais fé a gente tem, mais a espiritualidade pode nos ajudar. Muitas vezes não nos ajuda porque a gente não quer ou não deixa que ela nos ajude. Mas existem milhares de espíritos aí prontos para nos auxiliar, prontos para nos ajudar e nos esclarecer. Terceira pessoa, Albina, irmã Albina, evangélica, ligada a grandiosas organizações superiores da cidade, nosso lar. Um espírito de grande mérito e grande reconhecimento dos espíritos superiores. Ficou viúva muito cedo e se dedicou aí a auxiliar as crianças que não tinham lar. Então a irmã Albina possuía grandes méritos, criou uma obra de caridade muito grande e estava aí com graves problemas cardíacos e na iminência de se desencarnar. E em decorrência dos seus grandes méritos com a espiritualidade, esse grupo foi lá auxiliá-la. Só que quando lá chegaram, tomaram conhecimento de que foi pedido na situação dela um prazo maior de vida para ela. Um espírito de grande hierarquia intercedeu para que ela pudesse viver um período maior. E fica incógnita no livro por um período. Quem foi esse com tamanho poder para interferir e dar um prazo maior para ela?
E André Luiz, que gosta muito de questionar, se perguntou. De repente, ela estava em casa. De repente entra no quarto uma criança de 8 anos, chamado João. Não era neto dela sanguíneo, participava da atividade, mas chamava de vovó. E veio conversar com ela. Aí o Espírito conta, esse é o Espírito que intercedeu para que ela vivesse por mais um período. Esse Espírito João era ligado à Albina de muitos séculos de encarnações, muito bem sucedidas em atividades espirituais do bem. Por que ele intercedeu para que ela vivesse mais? Porque uma das filhas de Albina estava grávida de uma criança que ia se chamar Maria, que ia se casar com ele. E em espírito ele ficou com medo que o desencarne dela durante a gravidez pudesse causar algum transtorno para a reencarnação de Maria, em decorrência do choque da desencarnação. E a espiritualidade superior aceitou o pedido. Então eles não fizeram o desencarne, mas doaram energia para que ela tivesse um período maior de sobrevida, para que o parto de Maria pudesse acontecer. Também uma história muito interessante para que a gente compreenda que a espiritualidade aproveita tudo de bom. Tudo de bom que a gente peça e que possa ser feito, será feito. Tudo que seja para a caridade, pelo amor, pelo bem, sim, pode e será feito pela espiritualidade. Não se trata muitas vezes de milagre, mas sim de fé, de pedido com sinceridade, de um objetivo claro que a gente tenha para beneficiar aí a coletividade. Então é assim que a espiritualidade trabalha. É assim que a gente tem que compreender como as coisas funcionam. Então, Albina teve um período maior de sobrevida, o que foi aí concedido pela espiritualidade maior. E por último nós temos Cavalcante. Por penúltimo nós temos Cavalcante. Virtuoso católico romano, espírito abnegado e valoroso. Católico. Esse, ao contrário dos outros, tinha grande medo de morrer. O conhecimento que a sua doutrina religiosa passou para ele fez com que ele tivesse muito medo de morrer. E também ele estava no hospital público em uma situação não muito agradável naquele instante. Em decorrência da sua fé, ele sempre buscava os sacerdotes católicos para que fossem lá auxiliá-lo. E nem todos tinham muita paciência com ele. O estado de saúde dele era dos piores, mas o medo de morrer fazia com que ele não se desligasse do corpo. O último desejo dele era pedir perdão para a ex-esposa dele. A ex-esposa o abandonou porque ela era muito ligada às atividades religiosas. E ela dizia que ele não se dedicava a ela nem à família. Então, como ele era muito ligado a atividades espirituais e obras de caridade, ela o abandonou. Só que ele sentia que podia ter dedicado um pouco mais para que eles não tivessem se separado e queria pedir perdão. Só que ele não sabia que ela estava desencarnada antes dele, numa situação não muito boa. Ela estava no umbral. Um dos espíritos que acompanhavam Cavalcante sabia disso e foi atrás da esposa. Como ele já estava num processo de desencarne muito avançado, eles resolveram trazer a esposa porque eles iam enxergá-la como se estivesse enxergando um encarnado e não ia notar a diferença. E trouxeram. E ele pediu perdão e ela também pediu perdão. E assim ele teve uma maior tranquilidade para que pudesse desencarnar. Só que o medo ainda o atrapalhava. Um dos sacerdotes que foi auxiliá-lo, com pouca paciência, buscou o médico e perguntou se ele não ia morrer logo, porque não aguentava mais, porque a situação, o odor era muito desagradável. E um dos médicos, percebendo isto, resolveu dar uma anestesia nele para que ele desencarnasse. Tudo fizeram os mentores para que isso não acontecesse. Porque eles narram no livro a situação de quem desencarna com essa anestesia não é nada agradável. Em decorrência disso, foi muito mais doloroso, ele ficou inconsciente e todo o processo foi muito mais complexo por causa disso. Fica também uma lição para que a gente possa depois estudar isso com mais calma. Mas
essas várias espécies de morte que muitas vezes nós temos aí que é muito discutido de como pode ser feito, fica aí mais um argumento para que a gente possa usar na análise dessas situações, de eutanásia ou qualquer discussão que a gente possa ter nesse sentido. Mais uma lição da espiritualidade para todos nós. Então, infelizmente, Cavalcante teve que passar por esse processo da anestesia que atrapalhou muito a sua situação. Foi recolhido de forma inconsciente e de forma inconsciente ficou por um longo período. E por fim, Adelaide. Adelaide também era espírita, participava de um trabalho social numa casa de abrigo de menores. Situação muito agradável a dela. Inclusive, quando eles chegaram, quem estava no quarto dela era Bezerra de Menezes para auxiliá-la. Muitas vezes a gente tem a ideia de que esses mentores são inacessíveis, mas não são. Basta que a gente se dedique a um trabalho espiritual com sinceridade, que eles estão sempre a nos auxiliar. Então Bezerra de Menezes lá estava. Só que ela tinha um problema, que é um problema que aflige muitos de nós. Ela se preocupava demais em quem ia assumir o lugar dela no trabalho. Como ia ficar o trabalho espiritual sem ela? Quem ia cuidar daquelas crianças? O que seria daquele trabalho espiritual? Mas Bezerra de Menezes trouxe o esclarecimento. Minha filha, você ocupou por um tempo este trabalho, ele não te pertence. O Cristo te emprestou e você entrega para ele de volta com a consciência tranquila que a sua parte foi cumprida. E é uma lição grandiosa para todos nós. Temos que nos preocupar em cumprir a nossa parte. No nosso momento, quando ele chegar, temos que nos desvencilhar de familiares, de filhos, esposas, maridos, para que a nossa mente esteja tranquila. Se nada mais pode ser feito, é preciso estar tranquilo. Os mentores necessitam da nossa tranquilidade para nos ajudar. A gente vê a diferença de Cavalcante para Fábio. A gente vê a diferença de Adelaide para Fábio, que tinha certeza, que orientou os filhos, que orientou a esposa. Ter esse tipo de conversa, se os nossos familiares não conhecem o Espiritismo, é importante. Um tio meu me contou que esses dias, conversando com a mãe, que está na idade mais avançada, fumou por muito tempo, e não é espírita, tentou conversar com ela sobre a importância da desencarnação. Obviamente ela não recebeu de uma forma muito tranquila a conversa, mas a gente tem que iniciar essa conversa, tem que esclarecer, mudar a nossa mentalidade, a nossa cultura, para ser um assunto um pouco menos místico e um pouco mais comum de todos nós. Se nascer é uma alegria, desencarnar tem que ser algo mais comum, mais normal para todos nós. É uma ideia que a gente tem que se acostumar. Temos que perder o medo de um processo natural da vida. Em um determinado dia perguntaram para Francisco de Assis: o que você faria se fosse morrer amanhã? Ele estava capinando lá, porque eles mexiam muito com horta. O grupo do mestre Assis naquele período, eles tinham hortas e plantavam o que comiam. O que você faria se fosse morrer amanhã? Eu continuaria capinando. O que significa essa resposta? Temos que estar prontos a qualquer instante para a desencarnação. Obviamente é uma cultura que tem que mudar. Mas quem de nós pode responder? Se você fosse morrer amanhã, tem algo pendente para resolver? Não. Continuo sentado no templo tranquilamente. Quem está com tudo resolvido e não tem nada pendente? Aqueles que temos algo pendente, temos que resolver. Não sabemos até quando aqui estaremos. Se temos que pedir perdão a alguém, se temos uma dívida a pagar, se temos que auxiliar, conversar, o momento é agora. Que fique essa lição do mestre Assis aí para todos nós. E esses exemplos que eu trouxe é para que a gente possa mudar a nossa cultura, buscar uma tranquilidade, uma serenidade e compreender a desencarnação como um processo natural da vida. Deixamos a nossa roupa velha, o nosso corpo, para buscarmos o plano espiritual e, através de uma nova roupa, encarnar de novo por sucessivas vezes. O Mestre Jesus possa sempre nos iluminar
nos esclarecendo, nos doando energias de luz para que a gente possa compreender esses processos que ainda nos incomodam um pouco. Porque, como eu já disse, é da nossa cultura, mas temos que mudar a nossa cultura. Buscar diminuir a nossa ansiedade, a nossa dificuldade com esses assuntos e que possamos discuti-los de uma forma bem serena, para que a gente possa passar por essas situações de uma forma muito mais equilibrada. É o que o Espiritismo nos diz. E assim a gente segue em frente, buscando sempre o equilíbrio. Eu agradeço a atenção de todos em mais este sábado, que a gente possa sair daqui hoje um pouco mais orientado do que nós entramos, um pouco mais energizados do que nós entramos, um pouco mais equilibrados do que nós entramos. Porque aqui é o nosso objetivo. Essa comunhão entre encarnados e desencarnados tem esse objetivo, que a gente possa auxiliar e ser auxiliado a todo instante.